Sinto uma certa indignação quando nós temos visto o Espírito Santo comunicando tantas coisas à sua igreja. E eu não sei, às vezes as pessoas parece que elas esquecem rapidamente daquilo que o Senhor está falando. O Espírito Santo tem trazido, através da vida dos pastores, palavras, direções. Temos falado a respeito do Espírito Santo de Deus. Temos insistido quanto isso é importante, a nossa garantia, né? No sentido de permanecermos e superarmos e lidarmos com todas as dificuldades. O Senhor já falou com a igreja a respeito de uma modulação celestial que existe, de sons, de barulhos. O Senhor falou com a sua igreja a respeito de tomarmos o escudo da fé sobre nós. Ele tem falado sobre a esperança, ele tem falado sobre Cristo ser uma prioridade na nossa lista de prioridades. E às vezes eu não vejo o povo escrevendo, anotando, consumindo, né? Aquilo de tão precioso que Jesus está comunicando, o Espírito está comunicando à igreja. E aí às vezes eu escuto, eu ouvi tal coisa. Não tem problema, nós todos ouvimos pessoas, temos essa liberdade. Mas às vezes parece que quando você ouve de novo, num outro lugar ou de uma outra forma, aquilo... nossa, incrível isso. Mas já foi falado, então significa que o inimigo já roubou aquilo que já foi falado. E eu entendi como uma confirmação de expressar o meu coração mesmo para a igreja. Porque a Liz até falou ontem, ela me mandou algumas anotações. Quando ela começou na Igreja Essência e palavras que ela recebeu de Deus, tudo com datas, né? E eu falei, nossa, incrível isso, porque ontem eu senti também a respeito disso, dos nossos cadernos anotados com datas, com promessas, com palavras proféticas. E muitas vezes a gente vai para aquele caderno e lê ali algo, Deus, check, check, check. Ou algumas coisas ainda não aconteceram. Mas é porque o Senhor ainda está trabalhando em nós, mas Ele é um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre todas as suas promessas. Então é um tempo de novo de calarmos as vozes e nos atentarmos para aquilo que o Espírito de Deus está falando à sua igreja. E isso é um desabafo do meu coração, porque isso começa em mim também. Muitas vezes, eu tinha me esquecido de algo que eu li ou recebi do Senhor, né? Então, eu só queria expressar isso antes de começar a pregação. E a pregação, na verdade, a palavra, o Senhor já está falando desde o começo aqui nesta igreja. Eu não alinhei as músicas, não pedi cante esta ou cante aquela adoração, não. Mas aí eu fui vendo tudo, praticamente tudo, conectado com o Espírito Santo, né? Quando eles ensaiaram, não tinha ainda sido divulgado o tema da minha pregação. E o Senhor alinhando tudo isso nos corações, desde o começo, na intercessão, no nosso tempo de oração. E falei, agora a Nana trouxe dízimos e ofertas, não preciso mais pregar, porque você pregou uma parte do que eu vou pregar. Então o Espírito Santo é o mesmo Espírito, estamos no mesmo Espírito, amém? E já faz mais ou menos um mês, o Senhor vem falando muito ao meu coração sobre entrega, sobre rendição. E na verdade Ele vem trabalhando isso dentro do meu coração. E essa semana eu acordei, falei, Dani, vou pregar domingo. Aí ele, bom dia, amor. Então eu entendi que era o tempo de trazer isso, que o Senhor vem trabalhando em mim. E o Senhor me levou para João capítulo 12, versículo 1 ao 8. Eu vou ler na versão King James, atualizada, mas pode colocar a versão que tiver aí disponível. Abram a sua Bíblia. Aliás,
precisamos trazer Bíblia, né? Bíblia, eu sou antiga mesmo. Bíblia de papel, para você saber manuseá-la bem, onde estão os livros, né? Onde se encontram cada coisa, riscar, grifar, anotar. É isso. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Sentado à mesa com Jesus. Ai, gente. Nós também podemos nos assentar à mesa com Jesus. Isso é real. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, quem, né? Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Poderia ficar falando sobre essa passagem, aliás, convido vocês a mergulharem nesse versículo, nessa passagem, porque o Senhor fala muito ao nosso coração e Ele muda muitas coisas dentro de nós. Eu também anotei aqui, antes de entrar sobre essa palavra que eu li, outra palavra que o Senhor me deu, Marcos 10, 17, vou ler apenas um pedacinho. Que estava lá, né, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, todos conhecem essa passagem, ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí o Senhor começou a falar comigo. Antes, nessa passagem, ele fala: cumpro, né, todos os ensinamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu vou ao culto, né, eu entrego meu dízimo, eu faço isso e faço isso. Mas quando Jesus falou para ele: ok, vai e vende tudo e siga-me. Isso tem a ver com o coração. E eu creio que essa palavra sobre Maria de Betânia, irmã de Lázaro, também tem a ver com o nosso coração. Ela escolheu a melhor parte. Nós conhecemos essa passagem também, quando elas estavam lá e Jesus chega até elas, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu ficar ali aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. E muitas vezes nós não temos passado tempo para ouvir Jesus falar. A correria é tanta que nós não conseguimos mais ter esse tempo aos pés de Jesus, admirando, né? Admirando quem Ele é. Você primeiro, nós precisamos entender que não é sobre o dinheiro, e sim sobre o nosso coração rendido em verdadeira adoração ao Senhor.
Foi isso que ele quis ensinar também para aquele jovem. E me chamou a atenção porque na minha versão está assim, não sei se nas outras também, que Jesus falou com amor para o jovem. Então Jesus, ele te convence pelo amor. Ele fala ao seu coração de uma forma calma, tranquila. E é o Espírito que te convence. Então, nós primeiro acreditamos. Você primeiro acredita e depois você vai e se rende diante deste rei. Primeiro você acredita e depois você se rende. E eu destaco aqui alguns pontos que o Senhor falou comigo. Que a Maria, ela pega um perfume muito caro, que é o nardo. Ela unge os pés de Jesus e enxuga os cabelos, com os cabelos naquela época. Isso não era um ato comum, soltar os cabelos e ainda enxugar. Mas ela não está se importando com as críticas ou com aquilo que estão falando, porque o foco dela, o alvo dela é Cristo e é adorar e render-se a Cristo. O nardo era muito caro, como nós já lemos também, muitos já leram, ele era equivalente a um salário de um ano inteiro. E por que, né, que ele era tão caro? A quantidade, eu estava vendo lá na minha Bíblia, nas anotações, que ela derrama aos pés de Jesus de nardo, equivale a 1 libra, equivale a 300 gramas, 300 ml de nardo puro. Ela derrama sobre os pés de Jesus. E o nardo, ele custava muito porque ele vinha de uma região muito distante, ele vinha do Himalaia, e para chegar até Israel, ele precisava percorrer uma distância assim absurda para poder chegar lá, e isso encarecia muito o produto, o nardo. E um ponto que me chamou a atenção, porque eu fui pesquisar sobre o nardo, porque o Senhor já vem falando sobre o nardo comigo há algum tempo. E eu falei, uau, mas como que é isso, né? E ele é extraído da raiz de uma planta, né? Da raiz de uma planta. Raiz de uma planta. Isso tem muito a ver com o coração. E ele, para ser extraído, ele passa por todo um processo artesanal. Nós precisamos entender que não existe preço na nossa entrega. Não existe preço para passarmos tempo aos pés de Jesus. Não existe preço para chorarmos aos pés de Jesus. Um relacionamento de adoração verdadeira, buscar por isso, para mim tem a ver com a raiz profunda do coração. Quando eu estava na adoração, o Senhor falou para mim: eu extraio o nardo para mim de dentro do seu coração. É um processo, mas nós temos uma fragrância pura, um coração rendido para entregar aos pés de Jesus. Maria fica sentada aos pés de Jesus. Ela unge Jesus, ela tem um discernimento ali, ela tem um discernimento espiritual, ela está preparando Jesus para aquilo que ia acontecer com ele em pouco tempo. Ela não apenas seguia Jesus, mas ela adorava Jesus com tudo que ele tinha. Quando Maria derrama o nardo sobre Jesus, ela não está oferecendo apenas o perfume a Jesus. Ela está entregando algo de grande valor aos pés de Jesus, e ele reconhece isso, tanto é que ela é questionada. O ladrão vai questionar, né? Porque as pessoas, elas têm ele era ladrão, né? Tem esse ponto. Então ele está questionando porque estava indignado porque Maria estava fazendo aquilo de algo tão precioso. Mas eu olho para um ponto de vista que
Nós que somos seres espirituais, nós não podemos olhar para as coisas a partir de uma ótica humana, e sim sobrenatural. Porque ali o que acontece é algo sobrenatural. É algo que o Senhor está olhando, não está olhando para o valor, mas está olhando para o ato, para a rendição, para a entrega. Entrega de todo o controle. Ela quebra, ela derrama todo o nardo. E quando derrama, não dá mais para você pegar de volta. Quando você derrama algo aos pés de Jesus, você não tem como pegar de volta. É algo radical. É algo real que você está colocando diante de Jesus Cristo. Imagine que era algo, possivelmente, eu não estudei sobre isso, mas guardado por muitos anos. Por muitos anos. Então ela faz um gesto sem reserva, sem cálculo, sem mente. E entrega o coração dela. E é por isso que Jesus valoriza tanto essa atitude. E não ouve nem o que estão dizendo. Na verdade, ele responde à altura, né? Os pobres ficarão lá com os demais, mas não ficarão com ele. Mas ele não ficará com o povo. E algo importante que eu destaquei aqui é que nem toda entrega é rendição. Porque as pessoas entregam as coisas parcialmente. Falou sobre isso. Mas elas mantêm ainda o controle sobre as coisas. E ali, quando ela derrama, não tem como recolher de volta. Ela já derramou. Ela quebra. Ela entrega de todo o coração. Então, muitas vezes nós achamos que estamos mas entregando algo, mas você ainda quer ter controle sobre aquilo. E aí não é uma entrega total. Eu creio que Deus está nos convidando para uma entrega radical. A rendição, ela quebra todo o controle. Você rendeu, você entregou, você derramou. Você saiu desse lugar de querer controlar até as respostas que você vai receber, porque você já calculou tanto, você já premeditou tudo. Mas você não submeteu ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é único, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O crente gosta de repetir esse versículo. O Senhor faz, amém, glória a Deus, Ele faz infinitamente mais. Mas será que você entregou totalmente para Ele fazer infinitamente mais? Isso nem está aqui na minha pregação, mas glória a Deus. E quando você se rende ao Senhor, quando você entrega tudo ao Senhor, a rendição muda os ambientes. A rendição move o céu em teu favor. Tudo contribui para o propósito daquilo que Deus está gerando e já desenhou para a sua vida. É que a gente tem a tendência, de novo, voltamos a querer e ter o controle das coisas. E a rendição, ela muda ambientes, e isso me lembrou do culto da presença. Porque, os pastores trazem a palavra, a mensagem, mas quando as pessoas aqui vão para o tapete e deitam sem reservas aos pés de Jesus, a atmosfera muda, o ambiente muda, porque você está entregue com as suas fraquezas, com as suas dificuldades. Não vou trazer títulos para isso, mas cada um ali com aquilo que ela precisa colocar aos pés de Jesus. E todo o ambiente muda, toda a atmosfera muda. Quando nós nos rendemos aqui na verdadeira adoração, em espírito e em verdade,
com foco, com os olhos voltados para Cristo, tudo muda, o ambiente muda. A gente sente o céu, realmente o céu abrir, um portal se abre sobre a igreja, porque existe uma entrega verdadeira dos corações. Você não está pensando na conta, no almoço, às vezes estamos, mas quando você decide, eu decido render o meu coração a Cristo, tudo começa a mudar. Você começa a sentir diferente, você começa a enxergar diferente, você abraça diferente, você reage diferente, porque realmente teve uma entrega verdadeira diante do Senhor. Rendição é não ter mais nada para reter. Rendição é não ter mais nada para reter. É você entregar tudo. Por isso temos o Espírito Santo, que nos convence a entregarmos tudo. O que está pesado, o que está desafiador, o que está doendo, o que está preocupando. Nós podemos entregar tudo, entregar completamente, submeter-se voluntariamente, abrir mão de todo o controle. E essa semana eu li uma frase no Instagram que estava assim: a transformação começa quando o Senhor governa primeiro o coração. E eu creio que é para este lugar que o Senhor quer te levar cada vez mais. Essa submissão que nós já temos falado, que esse é o ano da transformação, de submetermos o nosso coração ao governo de Cristo. E aí sim, nós começamos a viver transformação. Não é nada fácil, é desafiador, é tenso, mas é necessário para que a gente possa entender aquilo que de fato nós precisamos entregar e derramar aos pés de Jesus. Não é sobre confiança. Entrega não é sobre confiança. Ih, pastora, como assim? Porque quando você entrega porque você confia, é como se você estivesse esperando algo em troca. Rapidamente. Aí eu entrego porque eu confio. Eu entrego porque eu confio no Senhor. Ok, sim, nós confiamos no Senhor. Ele é um Deus da nossa vida, Ele é o nosso Senhor. Mas você não faz esperando algo em troca. Você faz com um coração voluntário por quem Jesus é. E aí está a diferença. O nardo, ele não foi entregue como um valor, mas sim como um ato de entrega do nosso coração. Nós estamos acostumados, já foi falado isso aqui, a chegarmos diante de Jesus com listas, muitas listas. Nós podemos. Ele é o nosso bom Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo. Nós podemos. Mas não é a primeira coisa que nós temos que levar diante do Senhor. Nós precisamos realmente começar a perguntar para Jesus: o que o Senhor quer que eu te entregue hoje? O que o Senhor quer que eu te entregue hoje? O que eu preciso derramar? O que me custa hoje? E quando nós nos colocamos nessa posição, nós abrimos mão, como eu já falei, de todo o controle. O pastor Vitor trouxe uma palavra no último encontro com a presença,
que eu entendi que era confirmação para o que o Senhor vinha falando ao meu coração. E Ele também disse, eu já falei aqui agora há pouco, que qual é o lugar que Jesus ocupa na sua lista de prioridades e que o Senhor tem nos chamado para esse relacionamento mais íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. Existe esse convite para nós. Não há amor tão grande e tão profundo quanto o que há no coração de Jesus Cristo. Não há amor tão grande e tão profundo quanto o amor que há no coração de Jesus. Imagine, você acorda de manhã, abre os olhos e lembra: não há amor tão grande e tão profundo quanto o que há no coração de Jesus. Isso te leva para onde? Ele tem o maior amor do mundo. Olha quantas coisas Jesus suportou por nós. E quando nós nos lembramos dessas verdades, isso acalma, muda o ambiente, muda a sua forma de olhar, de sentir. O Senhor começou a falar comigo sobre essa passagem e eu compartilho com vocês aqui algo pessoal, mas é um testemunho que eu preciso compartilhar com a igreja. Eu trabalho como nutricionista dentro de hotéis há 25 anos e a minha área é de segurança de alimentos. Muitos aqui já sabem, eu faço auditorias nessa área. Trabalhei por 16 anos num hotel, num resort muito grande fora de São Paulo. E o ano passado o Senhor me removeu deste lugar. E era algo muito significativo para nós, financeiramente falando. E o Senhor me removeu deste lugar. E Ele só me removeu deste lugar, que era algo que eu já pedia para o Senhor me remover, que eu estava muito cansada, mas ao mesmo tempo eu precisava estar naquele lugar. E um dia Ele falou para mim: filha, você me pede tanto para te remover, mas você precisa me entregar tudo. E eu falei: uau, Deus, ok, eu já entendi. Ai, Espírito Santo, eu já entendi. Você precisa me entregar tudo. E aí passei uns dias orando ao Senhor e o Senhor me removeu de lá. Para a honra e glória dele, com muita honra e reconhecimento do meu trabalho, enfim. E agora, por um mês e pouco atrás, como eu disse, eu vivi uma experiência muito recente com o Senhor. E o Senhor me trouxe uma proposta. Não é o Senhor, eu vou mudar aqui a minha frase. Eu recebi uma proposta muito, muito alta, muito alta. Até mesmo de algo que eu tinha pedido lá atrás para o Senhor. E o Senhor e uma pessoa me procurou e falou: olha, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho 8 contratos para colocar na sua mão. 8 contratos de trabalho. E eu ali, de forma obediente, preparei a minha proposta e tudo, e enviei. E aí começou um turbilhão dentro da minha mente, do meu coração. E eu mandei essa proposta, a primeira não foi aceita, e aí pediram para fazer uma segunda proposta, enfim, comecei a fazer, cheguei a montar a segunda proposta. Na hora de enviar, eu fui para os pés de Jesus. E foi muito difícil, mas foi a melhor escolha. Eu recuei. Eu já tinha tudo esquematizado na minha mente.
o que eu iria pagar, o que eu iria fazer, como eu iria fazer. Isso não entendam, irmãos. Eu fiz isso com muito temor e muita responsabilidade, porque nós temos responsabilidades. Mas naquele momento, o Senhor estava querendo, de fato, extrair do meu coração um pouco mais de nardo. E eu falei, Jesus, mas... Ok, Jesus, ok, eu estou entendendo. Então o nardo que ela derrama para mim, aos pés de Jesus, é uma extração diária que ele vai na raiz do seu coração e te espreme e te muda a sua percepção, muda o seu jeito de sentir, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de depender de uma forma radical daquilo que ele pode fazer. E aí o Senhor começou a falar para mim, filha, eu tenho prazer em extrair o nardo do coração dos meus filhos. Porque os meus filhos, o coração deles em mim, podem sim produzir a melhor essência de todas. E não foi um processo fácil, foi um processo muito desafiador, uma escolha muito difícil. E eu parei de pensar do que ele ia fazer, como ele ia fazer, como que eu iria fazer. Eu falei, Senhor, eu quero te entregar a minha melhor parte. E eu passei dias de muito quebrantamento na presença do Senhor. O Espírito Santo trabalhou muitas coisas dentro de mim. Mas ele me levou para um lugar que eu não pensava mais no amanhã ou como iria ser, porque eu tinha entregue para ele a minha melhor parte. E depois desses dias, o Espírito Santo um dia me acordou e eu ouvi o Senhor falar comigo. Ele falou, filha, assim como encontrei Pedro na praia. E eu perguntei para ele, tu me amas, Pedro? Filha, apacenta as minhas ovelhas. Gente, eu estou falando isso para vocês. Porque o Senhor, Ele nos convida a decisões radicais, a entregas radicais, que não tem a ver com os recursos, não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o seu amanhã, mas tem a ver com o seu coração guardado nele, para que ele extraia a mais pura fragrância do seu coração. Isso para ele vale muito, seu coração vale muito para Jesus, vale muito. E a entrega foi totalmente, Senhor, eu não sei, mas o Senhor é aquele que me supre. O Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe da minha vida. E eu prefiro, Senhor, estar contigo e abrir mão de tudo. Mas o que está aqui é inegociável. O que está em mim é inegociável. O que eu tenho em Cristo é inegociável. As marcas que Ele levou por minha causa, isso é inegociável. Porque Jesus é confiável. Nós precisamos entender, existe sim muita tensão. Quando o Senhor está trabalhando algo em nós ficamos tensos. Porque está sendo gerado transformação dentro de nós. Então é tenso, o mistério é tenso. Mas esse mistério você não discerne com a sua mente humana. Você discerne pelo Espírito Santo de Deus. Eu li uma frase do pastor Bill Johnson esses dias. Não há recompensas onde não há escolhas a serem feitas. Você sempre vai ter oportunidade de escolher qual a parte que você quer entregar. Ele não tirou o livre-arbítrio de nós.
E vou contar uma coisa para vocês. Dias depois, o Senhor escancarou uma porta para mim. De trabalho. Sabe como? De uma forma que eu posso continuar apacentando as ovelhas dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu já queria ter contado isso, mas ele falava, espera, eu não acabei ainda. Espera mais um pouco, ansiosa. Espera mais um pouquinho. E aí o Senhor foi e recebi um telefonema. Uau! Gabriela, como você quer fazer? Esse é o seu Deus. Um Deus que muda ambientes. O Deus que move os corações, quebranta em seu favor, abre portas, fecha também. Mas quando você escolhe a melhor parte. Depois desse período que eu vivi com o Senhor Jesus, eu voltei a sentir de uma forma mais repetida o perfume dele. Eu comecei a sentir, eu quero sentir Jesus. Então sinta. E aí eu comecei a entender que ele tem prazer em revelar a fragrância e o perfume dele no seu nariz, na sua vida. Mas existem algumas partes que antecedem, que são precursoras nesse processo. Eu não sou mais espiritual que você, eu sou tão filha quanto você é. E isso também está disponível para você. Eu não sei o que você tem para derramar aos pés de Jesus nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você tem perdão para liberar. Ou algo que você tenha se sentido preso em algum momento. Ou alguma fraqueza. Eu não sei, eu simplesmente derramar do seu amor. Enquanto eu preparava a mensagem, o Senhor ainda me levou lá em Lucas 7,36, que fala da outra Maria, ainda pecadora. E essa outra Maria, ainda pecadora, ela chega lá, né? Com um quebrantamento profundo diante de Jesus. Ela chora aos pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus com lágrimas e enxuga com os seus cabelos. E ela unge Jesus com perfume, aquela pecadora. Sabe por que o Senhor me levou a ler essa passagem? Porque a religião não quer te fazer... A religião não permite, muitas vezes, que você chegue aos pés de Jesus. Por conta do seu pecado, por conta das suas fraquezas. Mas Jesus, quando acusaram aquela mulher, ele nem sabe quem ela é, uma pecadora. Jesus não olhou para isso naquele momento, ele falou, os pecados dela, o quê? Estão perdoados. Porque ela entregou o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Então eu não sei como você está se sentindo nessa manhã. Eu não sei o que tenta te paralisar nessa caminhada e nessa busca com Cristo, de realmente descansar e entregar. E naquele momento Jesus olha para o coração daquela mulher e ela se arrepende, ela é perdoada. Muitas vezes a religião vai fazer você ficar nesse lugar onde você não é capaz. Ela vai querer te manter no porão da casa, em vez de te levar para usufruir de uma casa inteira, com uma mesa posta, para você se assentar e cear com Cristo quantas vezes você quiser. Esse é o nosso Jesus, aquele que perdoa sim e já perdoou os nossos pecados. Ele já perdoou os nossos pecados.
Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E nos seus vestes limpas, novas, brancas. Aleluia. Então muitas vezes você pode estar aí pensando: mas como que eu vou chegar até Jesus? O que eu tenho para derramar diante de Jesus? Com tantas falhas, com tantas fraquezas, com tantas dificuldades. Jesus só quer o seu coração. Ele só quer a sua entrega radical. Aos teus pés estou. E eu estou encerrando. Lembrem-se que a extração do nardo é feita da raiz da planta. Que nessa manhã você possa render o seu coração aos pés de Jesus. Eu vou te convidar a fechar os olhos. Feche os olhos. Basta um olhar no seu rosto. O Espírito Santo te ajuda agora. Fui perdoado logo. Jesus é um amigo de verdade. Ele é real. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Tudo que é amável em Deus está em Cristo. Eu quebro meu vaso. Ele é santo. Eu quebro Ele é meu manso. vaso aos teus pés. Ele é humilde. Ele é o mais excelente de Aos todas pés as do formas que meu já existiu. amado. Esse é Jesus. Eu quebro meu vaso. Toda a amabilidade possível está em Jesus. Meu vaso, aos teus pés. Eu tenho certeza que você tem algo para entregar Aos pés nessa do manhã. Você é meu livre. Se quiser ficar em pé, se quiser ajoelhar, aos teus pés é só você e Jesus. Eu tenho certeza que nessa manhã há algo muito incrível. Há uma excelência de um perfume muito caro derramado por Jesus Senhor, sobre você. meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Essa é a verdade. Todos os meus tesouros Apaixone-se pelo coração de Jesus. vou derramar diante Medite sobre o coração de Jesus. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Se reencontre com Jesus, vez após vez. Se reencontre com Jesus. Quebro meu vaso. Não deixa mais nada te acusar, mais nada te prender. Aos pés do meu amado. Você está perdoado. E como você foi perdoado, você também pode perdoar. Aos teus pés. Vez após vez. Aos pés do meu amado. Que você inclua na sua vida uma quietude sem pressa. Uma quietude sem pressa. Mais fundo. Te convidamos, Espírito Santo de Deus. Te convidamos, Espírito Santo. Convence-nos, convence-nos, Espírito Santo de Deus. Quebra as barreiras. Quebra, Senhor, todos os preconceitos que foram criados pela religião. Quebra, Senhor. Ora, lá, 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 lá. Aos teus pés.
do perfume derramado. Não peça, entregue. A tua presença vale mais. Não é hora de pedir, é hora de A entregar. tua presença vale mais. É hora de reconhecer quem Ele Não é, importa o preço. a beleza da sua santidade. Do perfume derramado. A tua presença vale mais, muito mais. Só vale mais. Jesus anda com você. Não importa o preço. Jesus anda com você Do perfume em todo derramado. momento. Não se preocupe, Ele conhece a dor de ser traído. Não se preocupe. A tua presença vale mais. Escolha a presença. Escolha a presença de Jesus. Do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso. Ele não te prometeu que seria aos fácil. pés, aos pés do meu amado. Ele não te prometeu que seria Eu fácil. quebro o meu vaso. Mas Ele prometeu que estará contigo até a consumação dos séculos. Os teus pés. Adore Jesus. Adore Jesus. Não retenha nada. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza que o Senhor é aquele que ministra na mente e nos corações dos seus filhos. Que essas palavras não venham ser esquecidas, perdidas no caminho e sufocadas pelos espinhos.